O entrevistado de hoje, candidato à Prefeitura de Limeira, é Márcio Pompeu de Campos Freire, nas urnas, e será como Márcio Paixão. Ele tem 54 anos, é advogado e empresário. Nasceu em Limeira e faz parte da coligação Paixão por Limeira, Paixão por Você, dos partidos Progressista e PSB. Márcio atuou nas campanhas do pai, Jurandir Paixão, que foi prefeito de Limeira por 3 mandatos. É presidente do Diretório Municipal dos Progressistas de Limeira. Vamos para as regras da sabatina. O candidato terá 1 minuto e meio para se apresentar, 1 minuto e meio para responder as questões que terão réplicas dos jornalistas. Após a réplica, o candidato terá mais 1 minuto para a tréplica. Além disso, tem outras 2 perguntas feitas pela população que serão realizadas através de sorteio. No final, o candidato terá mais 1 minuto e meio para as considerações finais. Ao meu lado, como sempre durante essas entrevistas, o coordenador de jornalismo da Rede Família, Gustavo Nolasco. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Marielle. Boa noite ao candidato Márcio Paixão. Mais uma vez, eu reitero aqui os nossos desejos de realizar um excelente trabalho. É uma honra estar com vocês aqui. Boa noite, Márcio. Vamos iniciar nesse momento e já peço então para que você faça a apresentação inicial. Você tem 1 minuto e meio para isso. Boa noite, Marielle. Boa noite a todos os limeirenses de nascimento e de adoção. Meu nome é Márcio Paixão, sou nascido e criado em Limeira, morei na Vila Cláudia, na rua Benedito Quil, muito tempo. Também morei no sítio, na zona rural, no bairro Campo Alegre, perto da Água Espraiada, Tabajara, Campo São Bento, Saíra. Conheci toda aquela zona rural a cavalo na época da infância. Também morei na Santa Terezinha, no Monte Carlo. Hoje moro no Jardim Aquários. E é uma honra também ser filho do Dr. Jurandir Paixão, que até hoje, apesar de 17 anos que ele faleceu, ele é considerado o melhor prefeito de todos os tempos de Limeira. E da professora Doroteia Pompeu Freire, que fundou o Ceprosom, fez um trabalho maravilhoso no Ceprosom, junto ao lado do meu pai, construíram essa cidade, fizeram muito do que essa cidade tem hoje. É isso que eu acredito, eu aprendi isso com eles, aliado aos meus 32 anos de empresário e também como advogado, com toda essa experiência da vida pública, vendo os meus pais trabalhando pela cidade de Limeira e toda a minha experiência de vida com os meus 55 anos, eu espero, com certeza, dar tudo por Limeira se o eleitor confiar em mim, votar no 11, porque, acima de tudo, você tem que ter amor e paixão por essa cidade. Paixão por Limeira, paixão por você. Bom, dando sequência, agora Gustavo Nolasco inicia a entrevista com a primeira pergunta. Márcio terá 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Boa noite, candidato, mais uma vez. No plano de governo, o senhor promete alterar a dinâmica de distribuição de medicamentos, um programa que ganhou o nome de Dose Exata. Na prática, a entrega desses remédios, ela seria feita de forma fracionada. E isso iria impactar primeiramente os pacientes hipertensos, diabéticos e com distúrbios endocrinológicos. A questão é que essa ideia não parece ter como base a realidade. Não é raro o registro de pacientes que precisam acionar a justiça para conseguir medicação. Se a prefeitura já não consegue garantir um fluxo adequado nessa entrega, o senhor não concorda que fracionar a distribuição pode deixar o processo ainda mais difícil? Obrigado pela pergunta, uma pergunta inteligente. E eu aproveito a oportunidade para explicar. A fracionação, o fracionamento da entrega é para não ter o desperdício, né? Se você não tem o desperdício, você aumenta a efetividade. É exatamente ao contrário. Por quê? Muitas vezes a pessoa precisa, não é o caso, como você falou, daquela pessoa que tem um uso de uma medicação continuada. Essa não vai fracionar, né? Você vai fracionar o exemplo. Você tem uma caixinha que tem 12 comprimidos e ele vai precisar usar apenas 4. Você acaba tendo um desperdício muito grande. E aí acaba tendo que outras pessoas que precisavam desse remédio, né, não vão ter acesso. É esse que é o trabalho do fracionamento, quando for possível. Agora, o mais importante é que nós temos que voltar com as farmácias que foram fechadas pela atual administração, né? Não é possível você fechar, se não me engano, mais de 17 farmácias e as pessoas andarem
quilômetros para conseguir uma caixa de remédio. Nós vamos reabrir essas farmácias, inclusive na zona rural. Você imagina lá onde perto onde eu morei quando criança, na Água Espraiada, são quase 20, 25 quilômetros para você chegar na farmácia e retirar o seu remédio. Isso é um absurdo. Nós vamos reativar as farmácias porque o intuito é realmente ajudar a população a ter uma saúde melhor. Gustavo fará a réplica agora e Márcio Paixão terá mais 1 minuto para a resposta. De fato, candidato, o fracionamento evita o desperdício, mas como foi colocado aqui, ele precisa ser feito de uma maneira que funcione. O que temos observado hoje é que esse sistema já dificulta a vida dessas pessoas. Vamos avançar no tema aqui. O senhor formou aliança com o PSB, partido que colocou o nome de Paula Bocaiúva como candidata a vice-prefeita. É o mesmo partido do ex-prefeito Paulo Radisch, que venceu a eleição de 2012 em primeiro turno com 71% dos votos válidos, mas que em 2016, na última eleição municipal, terminou em 4º lugar com apenas 11% dos votos. Qual é a garantia de que numa eventual vitória, figuras demitidas pelo povo nas ruas não voltarão a fazer parte do governo? Veja, eu fiz uma coligação com o PSB através do presidente de Limeira, o Dr. Marco, que me levou até o Márcio França, que é o presidente estadual do partido, o ex-governador. Tivemos uma conversa muito amistosa e lá selamos essa coligação para o bem de Limeira. E com ela veio a Paula Bortolã Bocaiúva. Essa moça tem um currículo invejável, né? Ela é assistente social na área de educação, ela é professora universitária, ela conhece como poucos a administração municipal, toda a estrutura da prefeitura, então ela vai nos ajudar nessa área social. Você veja que depois da pandemia, nós teremos, o problema social vai se agravar, tem muita gente passando fome, empresas fechando, pequenos ambulantes falindo, então toda essa área social precisa ser muito bem trabalhada. E o PSB trouxe para mim pessoas importantes, como a Paula, a nossa vice-prefeita. Márcio, eu faço a pergunta agora. Na sua apresentação inicial, você fala muito em transformação, que pode significar deixar o novo chegar. Mas a gente sabe que você carrega a história do pai, Jurandir Paixão, 3 vezes eleito prefeito de Limeira. Márcio, quase que impossível não lembrar do seu pai nessa entrevista, já que você mesmo citou em seu histórico político ter atuado na campanha dele. Seu pai, Jurandir Paixão, ficou conhecido por um governo autoritário com personalidade bastante forte, por sinal. Você seguiria a mesma linha para governar Limeira? Você cita recomeçar na sua apresentação inicial do plano também. Seria um recomeço do governo feito por Jurandir Paixão? Marielle, o passado serve para a gente pegar as coisas boas e trazer para o futuro. Logicamente, meu pai governou Limeira há 30 anos atrás. A maneira de fazer política era outra. Mas o que eu guardo dele, o que é importante, porque na verdade, Jurandir Paixão, ele ficou conhecido como um homem que lutava pela cidade. É bem diferente. Ele lutava, ele tinha muito amor. Ele ia atrás do governador, do presidente. Vou dar um exemplo para vocês. O bairro dos Pires. Você ia de Limeira para o bairro dos Pires e você precisava atravessar, era um cruzamento em nível na Anhanguera. O DR veio e fechou aquele cruzamento. Jurandir Paixão foi lá e abriu. DR fechou de novo, Jurandir Paixão foi lá e abriu. DR fechou pela 3ª vez, Jurandir Paixão foi lá com a população e fechou a Anhanguera. E aí o governador ligou para ele, Jurandir, você está ficando louco? Ele falou, você, governador, que está ficando louco. Você está fechando uma passagem para um bairro grande de Limeira, nós vamos ter que dar uma volta até a Costa e Silva e voltar. E aí o governador sentou com meu pai, negociou e fizeram uma passagem por baixo da Anhanguera que existe até hoje. Então isso é lutar por Limeira, isso é ter amor. Você conversar com qualquer pessoa do bairro dos Pires, eles agradecem até hoje. Esse Jurandir Paixão que eu acredito, esse Jurandir Paixão que me ensinou a ter a mesma garra, a firmeza e a vontade de lutar por essa cidade com muito amor e paixão. Bom, você tem um plano de governo bastante longo e que exige recursos, certamente. No entanto, até mesmo no plano, cita a falta de recurso para 2021. Como fazer, então, para essa conta fechar? Interessante a sua pergunta, muito inteligente. Obrigado, Marielle. Olha, o que acontece é o seguinte, a pós-pandemia vai causar muitos problemas. O que você tem que fazer é o seguinte, Limeira tem um orçamento de 1,2 bilhão, só que ele é mal administrado. Então você tem que organizar esse orçamento,
readequá-lo, né? E principalmente, vou dar um exemplo para vocês, nós vamos criar o Banco Municipal. O Banco Municipal para dar microcréditos para pequenos investidores, pequenos empreendedores, porque no pós-pandemia, hoje já tem muito ambulante, muito pequeno comerciante que estão falindo ou faliram, né? E a prefeitura não está fazendo nada. Aliás, está fazendo, mandou 10 milhões de reais para a empresa Sansetur como ajuda para os coitados da Sansetur, uma empresa milionária que recebe na época da pandemia 10 milhões de reais. Esse dinheiro devia ter sido aplicado nos pequenos. O tempo está esgotado. Se você quiser na consideração final, então, responder como a conta fechar, aí a gente espera também. Vamos agora para as perguntas, né, que serão sorteadas pelo Gustavo Nolasco nesse momento. Ok, vamos realizar o sorteio. Você que nos acompanha desde o início da sabatina sabe quais são as regras. Desde o início nós tínhamos aqui 22 perguntas que estão sendo reduzidas. Se eu sortear na segunda rodada uma pergunta de mesmo tema, a gente vai descartar essa pergunta e depois ela retorna à urna, ok? Vamos misturar então as perguntas que faltam e vamos tirar essa pergunta e conhecer juntos com você aí de casa. Olha só, o tema é segurança e a pergunta é da Vera Maria Silveira. Ela é aposentada do bairro Santina. Vamos então conhecer a pergunta sobre segurança da Vera Maria Silveira. Eu me chamo Vera Maria Silveira e gostaria de saber dos candidatos, né, para Limeira, na área de segurança, qual é a proposta, o que eles têm para nós, porque a gente está precisando, a segurança ficou muito complicado, tudo está difícil. Mas nós ficamos presos enquanto aquelas pessoas que não fazem nada ficam soltas. Então nós queríamos saber sobre a segurança. Qual é a proposta dos candidatos? O Márcio tem então 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Dona Vera, a senhora deve saber, meu pai, Jurandir Paixão, quem criou a Guarda Municipal de Limeira. Exatamente porque há 30 anos atrás ele tinha a visão que precisava aumentar a segurança da cidade. Infelizmente, hoje, a Guarda Municipal está sucateada, ela não é valorizada pelo atual secretário e pelo atual prefeito municipal, né? O armamento é obsoleto, coletes vencidos, carros sucateados, não se fazem novas contratações, todo mundo que se aposenta ou infelizmente falece não é reposto. Então a Guarda Municipal está deixada de lado. Nós precisamos valorizar o Guarda Municipal e integrar as forças de segurança, inclusive, Dona Vera, com as câmaras das pessoas particulares. Nós precisamos, dá para fazer, interligar todas as câmaras existentes da cidade com o sistema de segurança, através da Muralha Digital, que é um software fantástico usado pela Guarda Municipal. Isso é muito importante, essa integração, porque a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal e também todo esse entroncamento das câmeras particulares pode formar um grande centro de segurança para ajudar a monitorar e a conseguir combater a bandidagem. Dona Vera, é isso que eu penso, é isso que eu vou fazer. Mais uma pergunta agora, feita através de sorteio pelo jornalista Gustavo Nolasco. Vamos mexer aqui as urnas e conhecer junto com vocês de casa. A pergunta é sobre defesa animal e foi feita pela Élida Maria de Jesus Souza Andrade. Ela é vendedora da Vila São João. Vamos conhecer então a pergunta da Élida sobre defesa animal. Olá, meu nome é Élida. Eu gostaria de saber qual as políticas públicas para os próximos anos referente a animais em Limeira. Márcio, 1 minuto e 30 para a resposta. Élida, o problema de saúde animal, ele também é um problema de saúde pública, porque tem alguns problemas de saúde dos animais que interferem na saúde dos seres humanos, né? Então, além de você se preocupar com o animal, isso reflete na saúde pública. É muito importante. Se não me falha a memória, conversando com pessoas que militam na área, são cerca de 50 mil animais de rua em Limeira. Isso está no meu plano de governo. Precisa fazer a castração, começar a chipagem desses animais para responsabilizar quem abandona esses animais, né? E a minha esposa, inclusive, ela é gateira, né? Eu sou cachorreiro. Nós temos 43 gatos, aliás, tínhamos. O Tom, a semana passada, infelizmente, faleceu. Temos 42 gatos e 3 cachorros. Então, nós sabemos como é que é isso.
Todos os nossos gatos, nenhum foram comprados, nenhum dos 3 cachorros foram comprados. Todos nós resgatamos da rua. Então é muito importante essa ajuda. E fazendo como? Fazendo uma parceria com todos os veterinários da cidade. A prefeitura faz uma tabela e através dos veterinários que já existem, pessoas excelentes profissionais, você vai fazer esse mutirão de castração, de chipagem, porque nós temos que solucionar isso, Vera. Porque senão cada vez mais, Hélida, perdão, e cada vez mais você vai aumentar o número de animais se a gente não castrar. Márcio, já estamos partindo para a reta final dessa entrevista. Você tem mais 1 minuto e 30 segundos para falar com o seu eleitorado, com as considerações finais. Eu quero me dirigir diretamente a você, eleitor de Limeira. Eu espero que você confie o voto em mim. Limeira cansou dos atuais políticos. Nós precisamos de renovação política. Não dá mais para ficar com esses políticos, com essa politicagem. Nós não temos a ajuda do prefeito, não temos a ajuda dos vereadores. Essa politicagem precisa acabar. Antigamente, o que Limeira hoje precisa é de um estadista, um líder, uma pessoa que lidere os servidores públicos, que valorize os servidores públicos para realmente atender a população de fato. Limeira precisa de um estadista, como na época do Sebastião Fumagalli, foi um prefeito, um grande estadista. Na época do Dr. Paulo D'Andrea, um grande estadista, um grande prefeito. Na época do meu pai, o Dr. Jurandir Paixão, um grande estadista, um grande prefeito. Na época do Valdemar Matos Silveira, o Memal, outro grande estadista. Esses homens tinham amor pela cidade, tinham paixão. Hoje em dia você não vê mais isso. O que aconteceu depois que meu pai saiu da prefeitura? Praticamente mais nada nessa cidade. A Limeira é uma cidade maravilhosa, uma cidade que a gente gosta demais e ela precisa reviver através de muita paixão. Eu peço o seu voto, 11. Bom, considerações finais feitas. Obrigada por estar aqui nessa noite com a gente no RF News, nessa entrevista, né? Mais uma da semana. E boa sorte, claro, nessa corrida eleitoral. Márcio, boa noite para você. Muito obrigado. E boa noite, Gustavo Nolasco, meu companheiro de sabatina. Boa noite. Boa noite, Marielle. Excelente sorte nas urnas para o candidato Márcio Paixão. Até amanhã. Muito obrigado.